Então estamos começando mais um Pense TV, hoje 7 de novembro de 2019, ficamos um tempo sem gravar, mas hoje trazemos novidades. Está aqui, sou eu, André Guerra, do meu lado está Pedrinho Guareschi, e ele tem muito a nos falar sobre o que ele foi fazer em Cuba. Pois é, eu não sei se todos sabem, mas eu, entre as minhas andanças, eu tenho como princípio nunca parar. Eu acho que quem para realmente começa a definhar. Então eu sempre tenho algum projeto. Um dos últimos que eu pensei já há 2 anos, mas que estava até com receio de executar, era esse, de fazer o meu quarto, então, pós-doutorado, né? Estou até esnobando, não? Em Cuba. Então preparei um projeto até bem caprichado. Postei no CNPq, mas não tive respostas ainda da ajuda ou não. Mas de qualquer maneira, eu estou fazendo esse pós-doutorado assim por minha conta, esperando que futuramente a gente possa depois, então... Na Universidade de Havana. Na Universidade de Havana, La Havana, Universidade La Havana. O meu projeto era sobre meios de comunicação, que é o que a gente trabalha, né? Me perguntaram, de fato, como é a comunicação lá em Cuba. Porque se fala tanta coisa, porque aquilo tudo é ditadura, aquilo tudo, ninguém tem liberdade de expressão, nada disso. Então eu fui ver lá mesmo, no lugar. E o meu parceiro lá foi o Manuel Calvino. Manuel Calvino talvez seja uma das maiores figuras de Cuba, da Universidade de La Havana. Muitos, ele já esteve no Brasil muitas vezes, vários até aqui de Porto Alegre conhecem, ele esteve em Porto Alegre, e ele foi um ótimo parceiro, porque ele me ajudava justamente, como ele conhecia o Brasil, me provocava para que eu fosse à frente e tentasse desvendar algumas coisas. Mas fundamentalmente eu me perguntava no projeto como que o povo recebe a comunicação, o povo, e até que ponto eles podem dizer tudo o que querem e até que ponto eles são bem ou mal informados, porque isso tudo é muito importante. E aí eu acho que eu consegui mais ou menos ter uma noção. Se eu fosse resumir, Cuba tem 7 televisões, 7 canais de televisão, 2 educativos, né? Um deles, das 8, 9 da noite, ele transmite o Telesur, que é a única televisão, então, de fora. Depois tem um canal de esporte, como não podia deixar de ser, um canal só de música, clave, um canal de notícias, que dá as notícias de todo mundo, aliás, uma coisa assim, todo mundo tem notícias de todo mundo, estão lá, que é o Caribe. Depois tem o mais escutado de todos, bem à frente, é o Cuba Vision, que é chamado o canal da família, porque ele é o canal do cotidiano, o canal do dia a dia do cubano. E a maioria das pessoas, então, assistem, vê esse canal. São coisas, tudo que interessa a família, tudo que interessa as crianças, tudo que interessa a saúde, tudo que interessa a educação, todos, assim, as vicissitudes, o esporte. Então, o Cuba Vision é um canal popular, assim, para o povo. A pergunta que se faz é, existe controle nesses canais de televisão? Olha, sinceramente, o próprio Manolo tem um programa nesse canal, e é um dos programas mais assistidos, que é Vale a Pena, que ele discute problemas assim do dia a dia, do cotidiano das famílias de Cuba. Eu perguntei para ele, alguma vez houve alguma restrição sobre isso? Muito pelo contrário, que eu sou incentivado a falar mais, a provocar mais, a discutir mais. Então, de fato, o que se quer falar, se faz. Mas tudo isso, agora vem talvez, André, a parte mais importante da minha experiência, que eu mais ou menos assim consegui, e gostaria que você depois me perguntasse se eu não deixar isso claro. Quem quiser entender Cuba tende primeiro a ter um pouco de coragem e abertura.
se tu vai com alguns preconceitos sobre Cuba, tu não vai entender Cuba. Porque Cuba é outro mundo. Literalmente é outro mundo. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo bem que para mim já me provocava há muito tempo. Quando eu estive fazendo a pesquisa no Alto Solimões, então esteve entre os índios ticunas. Foram 41 dias no barco, visitamos as aldeias todas, e tínhamos até um tradutor, né, um índio ticuna. Então estávamos numa aldeia ticuna, e veio um estudante do projeto Rondon. E o estudante estava lá, eles ficavam no barco, mas ele foi lá. Então ele estava vendo e ele começou a falar com um índio. E os índios lá vivem assim, lá não tem paredes, nada, são choças, né, cobertos, e tem o chão, e dormem na rede, e assim vai. E tem as fileiras, então aqui, outra fileira aqui, das famílias todas, né. Então havia um lugar vazio naquelas fileiras, um lugar vazio. Então o estudante perguntou assim para o índio: escute, qual é a tua cabana? A minha fica lá embaixo. Assim, você podia mudar, pegar e levar aqui, nesse terreno que está vazio aqui, como se fosse um lotezinho vazio? E o índio falou, sim, mas esse daqui já não está ocupado. Então o índio olhava para ele e não entendia. E eu assistindo a coisa. Então aí o estudante insistia, não, mas você, se quiser vir aqui, isso aqui já não tem dono. E o índio olhava para ele e não entendia. E nem podia entender. Porque para o índio, lá na aldeia, não cabe a pergunta se tem dono ou não. Está percebendo? Porque esse estudante vinha de uma cultura, por acaso ele era de Porto Alegre. E não existe aqui um lotezinho vazio. Todo lotezinho, se a gente passa num lugar vazio, a primeira pergunta que vem espontaneamente, olha a questão, aqui está o ponto. A primeira pergunta que vem espontaneamente é, de quem será que é esse terreno? Pá, até se desse para comprar, eu comprava. E assim, porque nós fomos educados dentro desse sistema, onde tudo tem dono, e dificilmente uma coisa não tem dono, e se você quer morar, ou você tem a tua casa, senão você aluga, e tudo assim. Assim é Cuba. Tem perguntas lá que não cabem lá. Então, por exemplo, perguntar para um cubano, por exemplo, ele sabe que nunca vai ser rico, porque o sistema não dá, ele tem um salário que é pequeno, mas no mundo dele, ele sabe que nesse sistema aí que está, ele não vai ser rico, mas não vai faltar nunca o que precisa para ele. Então essa seria uma sociedade, chame como quiser, eu até tenho cuidado, uma sociedade socialista, onde você tem o que você precisa e você contribui naquilo que você pode. Essa segunda parte a gente pode criticar em Cuba, que nem todos contribuem com tudo o que podem, mas o que eles precisam, eles têm. Então por isso que em Cuba praticamente o analfabetismo é zero. Dos únicos países do mundo, acho que é o país do mundo em que tem menos ou não existem analfabetos. Lá em Cuba é inacreditável que alguém não vá para a escola, um jovem, não dá. E se por acaso eu parava perto de uma escola, aquela multidão de estudantes lá, então era gostoso ver todos uniformizados e juventude linda, bonita. Então no começo sempre eles se reúnem, aí o diretor às vezes uma ou duas vezes por semana ele faz uma fala para eles, incentivando assim a estudar, a se cuidar. Por exemplo, uma das vezes que eu assisti lá, ele insistiu em ter um uniforme limpo. Lá eles recebem 2 uniformes por ano, cada 6 meses tem um uniforme novo, e falar para eles combinarem com os pais, como trabalhar os pais com os pais, porque, claro, as crianças às vezes não podem lavar, mas insistir que eles têm de vir limpos e bonitos para a escola. Então é inacreditável. Se por acaso, então depois eles vão para salas de aula, e lá o ensino é regular, assim, é bem até mais estrito que o nosso, e os professores muito compenetrados de ensinar mesmo, sabe? Lá, se por acaso algum dos meninos ou meninas, ou rapazes e moças, lá tinha até 17 anos, não vem, então tem umas senhoras que espontaneamente
né? A maioria delas vão lá na escola cedo. Então a diretora ou a professora diz assim, olha, faltou fulano aqui. Aí uma das mães, etc., conforme eles se combinam, ela vai lá na casa, ver o que aconteceu, que o menino, a menina, o rapaz não veio para lá. Então ela vai ver se está doente, se não veio porque não quis, se brigou com a família, então sabe o quê? 1000 problemas. Aí ela volta para a escola, olha, aconteceu isso, isso, isso. Mas isso um pouco você vê como a coisa é enjambrada. Nada disso aconteceria se não fosse de fato uma adesão daquele povo. Agora que é problema, a um projeto, ou a uma maneira de viver que é diferente da maneira como nós vivemos aqui. Porque nós vivemos aqui, e se nós somos, cada um agora que está escutando isso, pode se perguntar, o que você quer da vida? Qual é o teu projeto da vida? E sendo bem sincero, falando, não, eu quero me fazer, quero me realizar, e está corretíssimo, tá. Agora, eles lá também querem isso, só que eles sabem que nunca, por exemplo, vão ser ricos, nunca vão ter um apartamento, Deus sabe o que, com cobertura. Quer dizer, alguns aqui já têm por herança, né? Então já é outra sociedade. E né? Chega para eles esse mundo do consumo internacional? Chega. E por onde chega? Chega pelos filmes que eles veem. Porque é impossível você evitar que as outras culturas cheguem lá. Os filmes chegam assim. Porque eles também veem, eu quero entrar nisso daqui a pouco, pelos os programinhas assim de WhatsApp, que todo mundo tem WhatsApp, ou coisa assim. Quase todo mundo lá tem o seu celular, a juventude. Mas isso quero deixar por fim. Só quero pegar o bloco. Quem for para Cuba tem de ir aberto a poder ver que é possível viver de outro jeito. Como a questão do índio. Porque para mim é muito ilustrativo. A questão do estudante do Projeto Rondon nunca ia entender que tem um lugar vazio. Para um índio ticuna, toda aquela terra, aquela multidão, ele estranharia, como ele estranhou, a pergunta de quem é isso. Porque ninguém pode ser dono da terra e nem imaginar. O medo deles é o mato, que eles entram aí e depois não sabem como sair. Então é ao contrário daqui. Bom, então lá eles têm tudo o que precisam, educação, saúde. Saúde é impressionante. Eu mesmo tive um problema, fui lá na policlínica, porque de longe em longe, cada bairro, cada coisa assim, tem a policlínica. Rapaz, estava com medo de não sair mais de lá. Me obrigaram a fazer todos os exames. Enquanto ficaram sabendo que eu era de fora, aí tive de fazer exame de todos, exame de sangue, exame de urina, exame, tudo para ver se eu não estava levando lá alguma contaminação. E no aeroporto isso também é muito vigiado. E fiz os outros, então até que me liberaram, mas foi 2 ou 3 vezes que tive de ir lá para prestar conta. É claro, nem pensar em pagar, né? E se tinha febre, assim, ainda bem que eu não tive outros problemas, senão já iam me segurar lá, e coisa assim. Mas isso é um cuidado que eles têm para a pessoa. E eu vou terminar essa primeira parte. Olha, eu falei de educação, falei de saúde, e uma das coisas que me espantou, verdadeiramente me espantou, há 3 tipos de gente lá que são privilegiados, que são as crianças, os velhos e os doentes mentais. Os doentes mentais eu já sabia, porque Cuba, em psiquiatria e com os manicômios, sempre, quase todas as universidades do Brasil, quando podem, participam de congressos, etc., sobre a saúde mental em Cuba. Mas eu não sabia que os idosos são tão bem cuidados. Então eu estive participando. Vocês sabem que, entre outras coisas, eu também sou padre, né? Então lá um padre ficou sabendo que eu estava lá, pediu, você não quer fazer uma palestra para as irmãs que cuidam, é pena que eu não tenho aqui o nome agora, que cuidam dos idosos. É um lugar, até o nome do bairro, tem o nome lá da Casa dos Idosos. André, eu fui, e lá um tempo atrás havia 17 irmãos, agora só tem umas 13 irmãs religiosas. Chamam irmãs dos enfermos, da terceira idade, irmãs dos velhos. O nome da congregação é essa. Chego lá, tá bom, eu fui de fato fazer uma palestra só para as irmãs, uma coisa. Mas aí eu vi tudo,
e era para ficar meio-dia, fiquei o dia inteirinho lá. São 450 idosos que estão lá. Tem um hospitalzinho ao lado, onde tem uns 30, 40, assim, mais terminais. Mas os outros 450 estão lá. São 150 funcionários e mais uns 100 colaboradores. São 6 sessões. Em casa, são 11 irmãs. 7 delas trabalham lá. A diretora é uma irmã, diretora geral. As outras 6, cada uma é chefe de um setor. Claro, chefe de setor e tem todos os funcionários juntos. O setor, por exemplo, da alimentação, o setor da lavanderia. E muitos também médicos voluntários, manicure, que vão lá. Eu vi as camas, os dormitórios, mas uma beleza, uma limpeza, coisa impressionante. Isso, como eu estou acostumado muito com irmãos, eu sei que elas são caprichosas, e são mesmo, era uma beleza. E essas são, então, as responsáveis. E cada uma tem 40, 50 funcionários que estão dentro do coisa. Aí eu vi como que o idoso é tratado. E músicas, e festas, e bailes. Bailes. Até a irmã que me levou por tudo, ela disse assim, o problema aqui é que tem baile demais, e todo mundo quer festa, quer festa, quer festa. Eu fiquei pensando na qualidade de vida, até fiquei pensando, eu já tenho certa idade também, mas eu gostaria de, no fim da vida, passar a vida assim, fazendo festa. Mas se eu digo isso, certamente vai ter, mas em Cuba tu não pode fazer o que tu quer? Não, não pode, mas nem dá para tu fazer o que tu quer. Mas o que não pode fazer? Por exemplo, você não vai querer ter dinheiro para tu, por exemplo, fazer tuas viagens, ter os privilégios. Deixa eu dizer uma coisinha aqui. Por exemplo, lá o salário é baixíssimo. Vai de 40, 50 dólares até 160, 200 dólares, né? Dependendo da profissão. Mas o teu dinheiro é para você administrar. E para você comprar o quê? O supérfluo. E o que é supérfluo? Principalmente a cerveja. Viu? Eu nunca vi pessoa beber tanto cerveja. Cerveja, álcool, fazer teus passeios e também principalmente o fumo. Fuma muito. O cubano fuma muito. A desculpa deles é que o tabaco cubano é o melhor do mundo, então eles fumam. Não sei se é por isso, mas demais. Assim, eu achava. Então eles usam esse dinheiro por supérfluo. Mas agora tu não pode fazer exatamente tudo que tu quer. Não dá e nem tem ocasião. Uma das coisas também, a segurança lá é absoluta. Uma das coisas, todo mundo me dizia, fosse quem fosse, porque lá tem muita gente também que critica o sistema. Principalmente os mais antigos, os espanhóis ainda da Espanha, que eles até hoje não engoliram que se entrasse, assim, apesar de terem apoiado a Revolução e tudo, até hoje eles têm ali críticas bem acerbas contra isso. Então tu precisa escolher alguém que tu percebe que vai te dar essas informações, porque eles fazem isso receosos, né? Receosos, não, depois... Mas quando tu abre o jogo e diz que você é brasileiro, que não sabe nada, e principalmente tu te faz de bobo, como alguém que você fosse um ingênuo, que não sabe nada, aí eles vão debulhando milho, então eles criticam, falam mal. A maioria desses espanhóis, são todos eles gente que tem 2 cidadanias. Em geral, espanhol... E qual é a principal crítica deles? A crítica eles fazem, por exemplo, a questão forte que tinha lá, era a questão do transporte. Por causa do boicote ao petróleo, os ônibus, o transporte é terrível. Eu pegava ônibus de propósito, a Uauá, que é o ônibus, né? É terrível. E eles aguentam. O que mais se queixava era eu. Quando chegava no fim da viagem, às vezes fazia até mas ia lá com o motorista, escuta, mas não está vendo? Você não podia menos avisar que o ônibus ia demorar meia hora para chegar, ia demorar 1 hora para chegar. Não, mas é o combustível, porque o boicote é o combustível, o que é verdade, viu? O maior crime contra Cuba é o boicote. É o boicote que os Estados Unidos está fazendo, o Trump especificamente está fazendo contra Cuba. Eles não têm bloqueio, né? Eles não têm jeito de sair disso. E o pior de tudo, porque Cuba
30%, 40% das divisas de Cuba era para o turismo. Agora isso está baixando drasticamente. Por quê? Porque o Trump conseguiu pressionar as companhias de turismo a fazer com que os cruzeiros não atraquem mais em Havana. E isso, André, é um desastre. Porque eu conversei muito com motoristas de táxi, motoristas assim, que são autônomos. Todos eles têm seu carro e a Sandra Jovchanovich, quando ela fez a pesquisa dele sobre a representação social do espaço público, ela pesquisou motoristas, porque os motoristas são os que mais entendem e sabem tudo. Lá eu pesquisei muito com motoristas. Eles estão absolutamente sem saber o que fazer. A pouca poupança que eles tinham conseguido com o turismo, com os carros e coisas assim, já está acabando, mas eles sabem que é por causa do boicote. Então eles não criticam tanto o governo, mas criticam também o governo. E dizem que se o governo pudesse ao menos organizar mais o transporte, a coisa seria melhor. Precisa mais, então, um pouco a burocracia segura. E sempre ouvi falar que a burocracia é meio pesada. E é como aqui também. Acho que não é tanto como aqui, mas também é. Por exemplo, mesmo para obter visa, eu demorei quase 20 dias para ter a visa. Tudo isso passa, mas passa por causa do controle. Que o governo tem controle dessas coisas todas. Então, tudo que entra lá, aí o pessoal se queixa. Mas quero dizer, você não vai perguntar nada? Não. Mas quero dizer uma outra coisa antes que me esqueça. Eu estive lá em 86 e depois em 94. 86 foi uma época, assim, trabalhava até na CNBB. Aí eu conheci muito, mas nós fomos um pouco e tivemos um certo respaldo do pessoal do governo, das universidades, porque nós fomos para discussões das universidades. Em 94 a coisa estava feia, porque 89 foi o ano realmente da queda do muro lá, que a Rússia se afastou de Cuba, então estava muito mal. E agora, então, depois então de 14 ou 15 anos, o que eu notei, que interessante, agora também uma coisa muito importante que para nós psicólogos, André, até gostaria que você reagisse a isso. O ser humano, ele tem a sua dimensão subjetiva. Isto é, o que é a dimensão subjetiva? É que ele quer ser ele. Mas quando esse subjetivismo é exagerado, dá então o quê? Exatamente na ideologia do capitalismo, que é quem pode mais chorar menos, cada um se vê por todos, que é o contraponto, né? Então ninguém me segura e eu faço o que eu quero. Essa que liberdade que transformou em liberalismo. Assim. O que acontece lá é que já naquele tempo, eu notei, 86, 94, que muitos dos jovens, principalmente, queriam ter mais liberdade. Queriam ter mais chance para ir. Uma das coisas que me diziam naquele tempo, não, mas por isso eu quero ser internacionalista. O internacionalista era alguém que faz os estudos, faz toda a educação, médico e tudo, e depois vai para outro país, para ajudar os outros países. Isso foi muito incentivado. A história de Cuba sempre foi de passar assim técnicos, médicos e coisas assim, para outros países, principalmente, isso eu não sabia tanto, da África, da Ásia e da América Latina também. E ultimamente tivemos a experiência dolorosa até do Brasil, dos médicos cubanos, e eles vão. Mas eles não querem largar Cuba e a sua tradição e a sua família, mas querem mais amplidão, querem mais expansão. Aí também eu vejo que é o caso de dar atenção a essa dimensão subjetiva do ser humano. Agora eu vou te contar uma coisa interessante. Se eu fosse dizer o que mais me espantou lá, foi ver em praticamente todo quarteirão é pouco, mas ao menos 2 ou 3 em cada quarteirão, um botecozinho, que eles chamam de tienda. Uma tiendazinha.
O quê? Lá eles vendem a coisinha deles. E muita gente vive disso. Isso me surpreendeu. Então, eu na tienda. E lá você compra com dinheiro cubano. Porque Cuba tem duas moedas. Tem o peso e tem a divisa. A divisa é praticamente como o dólar americano. É um pouco mais. Vale 100, o dólar americano vale 87. Uma divisa cubana são 25 pesos. Mas nessas tiendas, então, para tu comprar em tiendas grandes, quer comprar, pode até comprar, tem um lugar onde vende televisão, vende máquina de lavar, se tu tem que comprar em divisas. Divisa que é o dólar, porque aí há certo controle, então, do dinheiro, porque muita gente recebe dinheiro de fora, muita gente. Até depois vou falar dos celulares. A juventude toda vive com celulares, porque muitos deles, quem paga é o tio dele que mora nos Estados Unidos, paga contra o celular. Mas voltando às tiendas, que coisa impressionante. Nessas tiendas, tu vê tudo. Digo, mas onde que a turma adquire esses produtos? E aqui vem mais uma surpresa, que a gente vê que Cuba está se abrindo, tem de se abrir. Um dia estamos indo lá para Havana Vieja e vimos uma fileira de caminhonetas, assim, coisa assim. Então eu falei, mas e essa estão fazendo o quê? Não, estão aí no porto. Por quê? Porque uma vez por dia, em geral, ou de 2 em 2 dias, quase todo dia, chega um navio mexicano cheio de bugiganga. Então os cubanos, eles encomendam, porque lá o México é muito fácil, vai seguido, e os outros países aí perto, República Dominicana, tem muito trânsito, os Estados Unidos que é meio complicado, mas assim mesmo muitos deles vão lá e trazem essas, eu falei bugiganga, não devia falar, essas coisas assim para vender, e colocam no boteco deles. E vende, pega o dinheiro e manda buscar mais. Então está começando um comércio informal que para mim poderoso. E eu não sei, não pude falar com um economista isso, o quanto isso representa de economia. Mas é coisa deles. E eles vendem lá também cerveja. Toda a cerveja que eu bebia, comprava nessas tiendazinhas. Mas eu percebia que o estoque deles era bem reduzido. E se tu exagerasse, acabava o estoque, né? Então, e tem também, alguns já vendem também rum, que é um pouco mais caro. Vendem pizzas, vendem comidinhas. E principalmente coisas que eles dão conta de fazer aí. Então eles pegam a farinha, porque é assim, o cubano, que é cubano, tem a tarjeta dele. Essa tarjeta dá direito a você de graça ir para uma tienda do governo e pegar tudo que você precisa num mês para viver. E tu não paga nada. Falei, o salário, então tu faz para supérfluo. Mas você sendo competente. Aí tu pega quanto tu quer. Tu pega ovos, pega farinha, pega feijão, pega arroz, pega apoio de galinha. Nunca comi tanto. Tem também carne de porco em geral. Porco e galinha, assim, uma carne de gado. Vi uma vez. E isso eles levam para casa. Então daquilo, eles fazem comidas, coisas, pizza, pastéis e começam a vender nas ruas. O que tem de gente assim, vendendo essas coisinhas, café. Como toma um café, pelo amor de Deus. Eu até levei uns 4, 5 quilos de café. Foi a maior coisa para as pessoas lá onde eu parei. Então eu percebo que há uma espécie de resposta a essa vontade de tu poder fazer uma coisinha. E isso não pode desfigurar a organização ou pode enriquecer? Eu acho que enriquece, porque antes eles eram muito presos, muito enjaulados, muito reprimidos até. Agora não. E perguntei, tinha um fulano lá que vinha seguido falar comigo. Eu falei, escute, mas ele já tinha coisas um pouquinho maiores, até umas roupas, até uma coisa assim. Mas tu tem um baita comércio, né? Tanto assim que ele trabalhava numa firma lá, coisa, largou. Não, agora tenho o meu comércio. Por quê? Porque ele sabia que, vindo do México, isso, felizmente, os Estados Unidos não conseguem controlar, né? Então vem um navio e a turma vai lá buscar as encomendas que vendem. É uma coisa impressionante. Filas para poder descarregar um navio e o dia seguinte outro navio.
Você está percebendo como, de fato, Cuba está abrindo. E era uma dimensão que, para mim, era muito perigosa. Era muito, assim, de fechar. Até a crítica que eu fazia aqui de Cuba é isso. Não deram valor à subjetividade das pessoas. E a única válvula de escape era o internacionalismo. Não, agora eu percebo que é muito fácil você sair de Cuba, não tem problema, tu faz lá. Perguntei, mas você que vai buscar tuas coisas no México, na República Dominicana, assim, no Haiti? Não, eu vou lá, faço o meu coisa, eu vou, sem problema. Mas eles voltam, e voltam assim. Então está começando um comércio, não é subterrâneo, é bem na vista, mas miúdo, pequeno, onde uma enormidade de gente já faz mais ou menos o que quer. E no fim do dia bebe a cervejinha dele tranquilo, uma cerveja barata e boa. Né? Sim, a grande crítica que se faz a Cuba é que Cuba não deixaria as pessoas saírem, que todo mundo queria sair. Mas se tu for ver, um cubano, vou sair de Cuba, vou para os Estados Unidos, ele vai virar o quê? Vai virar Uber nem isso, porque ele não vai nem ter de... Tem uma coisa que eu quero comentar, porque essa era uma das hipóteses minhas mais... Como funciona o celular? André, não tem muita diferença daqui, mas tem suas especificidades. Todo mundo tem celular. O problema é que a internet é muito escassa. Então, qual é, por exemplo, eu não estive em outras cidades, era para eu ir a Santiago, que é a segunda maior cidade, mas não deu, uma próxima vez eu vou. Mas lá em Cuba, porque a Havana são 12 municípios. Cuba tem 11 milhões de habitantes, 2 milhões de municípios. Eu estava no município de Guanabacoa, que é o mais populoso e o mais pobre de todos, assim, remediado. Casas antigas, ruas estreitas, coisas assim, mas todo mundo tem sua casa. Se não tem uma casa, ele paga um pequeno aluguel, tudo. Então, uma das coisas que é sobre as mídias sociais, mas via que todo mundo tem seu celular. Só que eles não têm internet. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam colocar créditos. O que eu acabei fazendo, tive de fazer desde o primeiro dia. E eles têm praças públicas, isso que é interessante, que chamam praça Wi-Fi, que é Wi-Fi. Lá tem internet. Gratuita? Internet, não, quase gratuita. E lá que eu ia com o meu computador, porque lá onde eu morava, por lá, não, na universidade sim. A universidade lá tem... Os computadores têm internet para todo mundo e se você me lembrar, depois vou te contar uma história lá. E à vontade, mas saíam da universidade... E liberado para o site, qualquer coisa. site. Já vou te dizer logo essa questão, que é muito interessante. O Manolo que me explicou. O Manolo falou assim, não, vamos liberar a internet, tudo que é estudante, mas vamos ver para que eles usam. Então eles fizeram um programinha lá, que é afinal o que o Facebook faz conosco, o que o WhatsApp faz conosco, a gente não sabe, mas é direitinho, é copiado. Eles deram internet, mas na hora que o estudante vai entrar, ele tem que dizer assim, a tua coisa aqui está sendo controlada. Se você quiser, então clica aqui. Eu quero dar. E aí uma outra coisa que eu não sei mais, mas eram 2 mecanismos para eles poderem saber quem usou a internet. Aí eles foram, e o Manolo me disse isso até com dor no coração. Porque nós achávamos que eles iam fazer pesquisa, iam entrar nos sites e coisas assim, como você faz para fazer teus artigos. Que nada. Não chegava a 6% sobre pesquisa, que a gente poderia dizer que era científica. O resto, coisinhas assim, passatempo, vídeos, coisas assim. Eu não sei se então foi isso que ele me disse. Foi uma decepção. Mas isso já faz 7, 8 anos que está acontecendo. Se fizesse no Brasil, seria a mesma porcentagem. Não sei. Mas, então, no caso, eles deram de graça e eles usavam mais para diversão, coisa assim, tudo bem. Agora, então, os jovens, e você vai para essas praças, né? Claro, fora do período escolar, mais à noitezinha, coisa assim, porque a aula termina às 4. Começa às 7h30 em ponto e termina às 4 da tarde. Então, vai lá cheio de jovens lá. Tu tem de pagar um pouco menos que $1 por um dia de internet, é o dia todo. Então eles têm aqueles que têm Wi-Fi grátis, está lá, né, e poderoso, assim, cada praça,
De longe, longe, uma praça tem. Aí, eles te dão uma senha, e aí você entra com o teu computador, era onde eu mandava os e-mails que eu podia, e passava lá, às vezes comia durante o dia, não tinha aula, podia então me comunicar por e-mail. Mas se não, por nós aqui, a primeira coisa é ter o meu computador no quarto, que é nada. Na universidade eu levava, tinha lá uma salinha, eu entrava no computador e dava conta de tudo que eu podia. Mas essa enjambração, agora um ponto bem importante, o controle. A minha hipótese no começo, quando fui para lá, quero ver se eles controlam a internet para os jovens. Não. Tu vê o que tu quer, igual aqui. Mas o controle é de outro tipo. É através do dinheiro. Porque eles vão ter que pagar. Porque se tu sai da praça e quer vir então o WhatsApp, por exemplo, WhatsApp tu pode em tudo que é lugar. Tu tem que carregar com créditos. Então tu tem que colocar no teu celular. Então a diferença que há entre a internet e o WhatsApp. O WhatsApp tu pode ir em qualquer lugar o que tu quer. Era o meu caso. Mas eu gastava, para te confessar, uns 10 a 15 dólares por semana. De créditos, ia lá, comprava o cartão. Tem cartão de 5, de 10, de 15, de 20 dólares. Aí tu coloca teus créditos. E quem te coloca os créditos é a coisa internacional. É o dinheiro que vai para fora. Eu acho que o governo tem alguma parte desse dinheiro. Agora os jovens não têm dinheiro. Tu já pensou de ser de gastar 5, 10 dólares por semana? Nunca. Quando muito por mês. Então a estratégia deles é ter um tio mais ou menos que pode. Então tio, me põe uns créditos. Então o tio põe. E muitos deles têm nos Estados Unidos, têm padrinhos, têm conhecidos, etc., que inserem créditos no celular deles. E muita gente. Dos 30 ou 40 que eu entrevistei, eu acho que 10 a 15 tinham padrinhos fora. E viviam, então, nas costas dos padrinhos. Então, o controle é mais econômico que ideológico nos meios de comunicação. E notou alguma diferença de formação política, intelectual, cultural? Há um contraste com o Brasil? Olha, eu recebia aulas de Brasil lá dos taxistas. Eles sabem muito mais do Brasil, as várias épocas. Getúlio Vargas, por exemplo, o que Getúlio representou, o que foi o golpe de 64, mas mais o que Juscelino representou, e principalmente agora Lula e coisas assim, eles estão muito a par de tudo isso. Eles são um povo que eu vou te dizer, nem todos eu vou dizer que sejam assim, anticapitalistas, mas muita gente deles, se é uma coisa que a gente pode até dizer assim, o capitalismo para eles o capitalismo nessa de explorar, de dominar e de invadir outros países. Porque Cuba sofreu mais de 100 invasões que não foram sucedidas. É por isso que eles têm uma espécie de trauma de vigilância. André, praticamente cada quarteirão tem o guarda, como é que é o nome daquele? Guarda da coisa, que é o responsável pelo quarteirão. E qualquer coisa que aconteça no quarteirão, ele vai falar o responsável. Por exemplo, um caso, que eu tive nesses meses todos. Tinha lá uns guris, e nós tínhamos lá no lugar onde parava, que era uma antiga casa de religiosos, tinha um pé de abacate, com muito abacate, e gostosíssimo. E tinha também algumas laranjas e coisas assim. Aconteceu que os abacates estavam lá amadurecendo e estavam até caindo. E o muro não era muito alto. Então alguns guris pularam o muro e foram lá para pegar abacate. Para quê? A responsável pelo quarteirão veio falar com os responsáveis da casa, dizendo, olha, tem uns guris, foi assim, 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 que entraram aí e foram pegar abacate. O máximo que eu vi de transgressão foi isso. E elas ficam vigiando. Agora, de fato, tu pode andar na rua a qualquer hora, porque as festas lá terminavam 2, 3 da madrugada, todo mundo na rua, aquela coisa. Isso eles me diziam, e eu constatei, e não teve ninguém que negou. A segurança lá é um povo feliz. Tranquilíssima.
É muito feliz, é um povo festeiro, festeiro. E eu acho que vem deles mesmos. Eu acho que eles não se sentiriam muito bem em outros lugares onde eles não pudessem fazer, porque aquela é a cultura deles. A música, a dança, muitas pessoas assim de cor, de tez negra, né? Eles chamam tez negra, que chega a fazer 50%, tez negra e tez morena, né? E mais da metade de Cuba são de tez negra ou morena. E isso, então, eles têm muito do africano. Eu até vou dizer isso com cuidado. Mas eu conheço um pouco das religiões africanas. Eu nunca vi a religião africana tão levada em conta do que em Cuba. Diz que Haiti é mais ainda. Então eles têm os santeiros. Os santeiros são, de fato, os que trabalham com Umbanda. Umbanda, o nosso candomblé. Ou se quiser, aqui no sul, eles chamam isso de... esqueci o nome aqui. Em Porto Alegre. Daqui a pouco vem. Então eles, por exemplo, eles fazem também os despachos deles. Quando nós chegamos, eu parava perto de uma igreja. Nós paramos e vimos as 5 despachos, que são oferendas que os umbandistas fazem para os deuses deles. E tinha até lá um templo de Oxum, uma casa de Oxum. As mulheres vestidas de branco, não tem todas aquelas de tez negra vestidas de branco, que são as mães de santo. Mas só que a religião deles é muito mais, eu diria assim, cristã que qualquer uma outra, para não dizer católica. Por exemplo, tinha uma igreja lá onde eu falei com os padres e acompanhei um tempo. Todo sábado tem batizado. E o dia que tinha menos batizados era 5 batizados. E muitos deles são as mães de santo que levam os filhos de santo e outros para batizar. Porque todo o umbandista tem de ser batizado por um padre católico. Mas é assim. E lá, então, todo mundo é batizado. Né? Agora, alguma coisa eles seguem ou não. Agora, aquilo ajuda eles. É toda uma religião que ajuda. Aquelas mães de santos são verdadeiras conselheiras, psicólogas. Então, é um povo muito, muito religioso. Por exemplo, eu visitei, fiz questão que já tinha ouvido daqui, o santuário de São Lázaro, que fica a uns 30 quilômetros de Cuba. São Lázaro é um dos padroeiros de Cuba. A festa é 17 de dezembro. E eu tinha ouvido falar que havia romarias lá, etc. Mas eu fui lá ver. Olha, me espantei. Eles dizem que o mínimo de pessoas que passam por lá entre 16 e 17, em São Lázaro, é 1 milhão de pessoas. Então fica tudo entupido. Mas durante a semana, durante o ano inteiro, tem romaria lá no santuário de São Lázaro. Mas é o São Lázaro, não é? Porque teve um bispo lá, do ano 300, 400, que era Lázaro, e tem um outro que era o irmão de Marta e Maria, que Jesus ressuscitou, que parece que depois ficou bispo. Mas não é esse Lázaro. É o Lázaro da parábola do Evangelho, que diz que tinha o rico e o pobre Lázaro, que ia pedir esmola. Engraçado que no Evangelho o rico não tem nome, mas o pobre tem, que era o Lázaro. Né? E é esse Lázaro. Então eles dizem, é o Lázaro da muleta. De muleta. Então esse é o santo deles. E a gente entende, porque o Lázaro era aquele sofredor, né? Que depois então ele foi recompensado, né? com toda a recompensa e tudo. Então essa é a devoção deles. São Lázaro para eles é o grande santo. E é interessante também nessa dimensão, por exemplo, eles quando podem, eles vão, mas não são só os umbandistas, é todo o povo. O São Lázaro para eles é o santo quase que de Cuba, né? E tem mais, eu vou dizer mais umas coisas sobre religião, assim, mas em todo caso é um povo muito, muito, muito religioso. Dizer que é um povo ateu, comunista. Quando antes de sair do Brasil, eu falei assim para alguns que eu ia lá em Cuba.
Então, vários, vou dizer, infelizmente, primos ou sobrinhos disseram: o que você vai fazer lá nesse país comunista? E coisa assim, porque lá tudo é comunismo, que é aquilo, viu, André? Aquele mito, aquela ideia que enfiam na cabeça da turma. Então eu te digo, se tu vai com preconceito lá, tu vai ver só em tudo. Eu acho que nem vai ver, porque vai ser difícil de ver, vai ser comunista, coisa assim. Não, mas não. E que lição, Pedrinho, lá alimenta projetos, utopias, passar por Cuba? Não entendi. Ir para Cuba alimenta utopias e projetos de sociedade? Tu traria de lá alguma lição que poderia nos ensinar? Eu acho que é o exemplo de uma possibilidade de viver de maneira diferente. Eu não sei até quando essa experiência vai durar. Eu acho que ela vai, e essa eu acho que é a sabedoria dos dirigentes, agora que estão percebendo, ela eu acho que vai se, vamos dizer assim, tomando assim novas cores e coisas assim, mas eu acho que não vai acabar, né? Mas vai tomando outras dimensões. Por exemplo, eu acho que os governantes estão cientes disso na medida em que permitem assim muito quem quer sair sai, quem quer voltar vem, até a entrada é um pouco mais possibilitada, mas principalmente a questão do comércio. Eu vejo que o comércio é uma coisa que não dá para reprimir nos povos. Desde que o mundo é mundo, os centros das cidades eram os comércios. Lá se reuniam os mercados. Todas as cidades nasceram a partir de mercados. E tu quer saber o centro mais importante de uma cidade, vai para o mercado público. Lá. Então o comércio é algo que agora está explodindo. O que eu estava até falando aí das pequenas tendas. Sabe que o Fidel, depois que o Fidel foi, o Raul ficou um tempo. Agora, pela primeira vez, Cuba tem um presidente eleito, que é o Díaz-Canel. Antes, durante alguns anos, 2, 3 anos, ele foi presidente do Conselho de Ministros. Agora, quando estava lá, então teve eleição de toda Cuba, né? E ele foi eleito presidente. Tem um presidente e um vice-presidente, Díaz-Canel. Não sei por quanto tempo. E ele, a diferença dos Castro, é que ele veio do interior, e queira ou não queira lá, o pessoal lá de Havana, tem muitos que vieram de fora, não são muito dos habanistas, né? Eles querem dizer, Cuba é muito mais que Havana. Então ele veio do interior, era numa outra cidade, fez toda a carreira dele assim, como professor, foi reitor da Universidade de Havana, o presidente de Cuba. Então isso é uma grande coisa, e ele tem abertura para isso. Eu acho que ele está vendo que é preciso assim ir abrindo as coisas. Não adianta você querer reprimir. E ir abrindo à medida que o pessoal pode, então, não causar traumas, não causar problemas. Agora, muitas empresas, por exemplo, a China agora praticamente tomou conta da via férrea. Porque Cuba é aquele traçado comprido, né? E os trens eram bem ruins. Agora, para ver os vagões novos, as máquinas novas que estão chegando da China, coisa impressionante. Aquilo vai ser. Então o transporte mesmo de ponta a ponta da ilha vai ser rapidíssimo e muito bom, porque o trem leva quantos você quiser, né? Então isso eu vejo, o transporte. Né? Tem muito transporte também urbano, né? Ônibus especiais. Uma coisa que sempre anda meio paralelo em Cuba é o turismo, né? Porque os melhores hotéis são para os turistas, as melhores coisas, assim, os locais e tudo, um turista chega lá pagando, tem tudo. As vans modernas para turista, coisa de louco, né? Dificilmente eu andei uma vez só, né? Mas tudo isso é favorecido para quê? O pessoal ir lá e deixar o dinheiro. E ao mesmo tempo o turismo é algo onde a turma fica sabendo. Muito canadense, muito. Os próprios professores vão seguindo ao Canadá, vão e voltam, né? E não vão muito aos Estados Unidos. Eles têm um certo trauma contra. Mas vão. E agora com esse presidente dos Estados Unidos, então não digo, mas o pessoal tem quase que um. A mídia brasileira teria então a aprender com Cuba? A mídia? O que eu vou te dizer? Eu acho que sim,
porque eu via muita a televisão deles. E a gente diz que é ideológica, não tem nada de ideológico. O que vai? A educativa é muito bem preparada para jovens, para coisas assim. As notícias, agora, uma coisa importante. Na mídia, o mais importante sempre são as notícias. Aqui tem uma coisinha que a gente pode questionar em Cuba, que eu nem me imaginava, mas eles criticam, e criticam, certo? A mídia, às 8h30 da noite, é o famoso noticiero. Então, lá tem uma pequena parte do governo, depois tem a parte internacional, que é bem forte, e depois outras questões, assim, da ilha toda, etc. Mas tu não vê, André, tu não vê notícias assim, de desastres, de assaltos, de mortes. Eu não sei se o povo tem aquela vontade de ver coisa ruim, mas isso eles criticam fortemente. Eles dizem assim, nunca aparece na mídia, por exemplo, que teve gente que roubou, teve gente que matou, teve acidentes trágicos. Quando são coisas, então dizem, só coisas muito sérias. E é verdade. Não tem essa, quase que essa tara, que eu diria, da mídia brasileira, de que tu precisa colocar coisa ruim lá. Porque mas isso o povo psicologicamente. O povo, por isso mesmo, o povo critica que não tem. Mas gostaria que tivesse. Gostaria que tivesse. Eu não sei se isso psicologicamente é uma questão, né? Mas é de propósito. E diz que o governo faz de propósito, porque quanto mais notícia ruim você coloca, mais a população vai meio se ficando triste, ficando com medo, ficando apavorada. Eu acho que o motivo principal é esse. Vai ficando com medo, traumatizada. E aí já fica desconfiando todo mundo, porque aconteceu isso. Porque, você vê, a mídia constrói o teu dia a dia, né? Se tu só vê assalto, roubo, corrupção e tudo que é coisa ruim, você acaba um pouco achando que o mundo é assim. Isso pode pensar. Eu acho que isso, eu sou a favor dessa política da mídia. Eu até conversei com o meu orientador sobre isso. Ele falou, é uma política. E sabe que é difícil de sustentar essa política, de colocar coisas positivas para a população. O programa dele é muito nessa linha, vale a pena. São coisas, tirar o melhor das diferentes situações, principalmente da família, do dia a dia, relação marido e mulher, porque queiramos ou não, ainda tem muito machismo em Cuba. E vou te dizer mais, muito alcoolismo. Alcoolismo, quer dizer, mas tu vê às vezes na rua pessoas alcoolizadas assim, quase que meio se escondem. Mas todo mundo sabe, não, aquele tem o rumzinho dele sempre junto com ele. O rum depende do rum, né? Mas tem o rum barato, que é a cachaça. Né? E isso, mas não, você nunca vi alguém na rua assim, morandão, nunca vi alguém que sabia que não sabia onde ir. Não. Algum meio tocado, assim, né? Mas... Agora, isso é uma questão bem interessante, essa das notícias ruins, né? Não sabia disso. Tem alguns autores... Isso eles criticam. Primeiro coisa, aqui em Cuba, coisa ruim você nunca vai ver na televisão. Porque alguns autores da teoria da comunicação, dos jornalistas, trabalham com essa ideia de que a grande imprensa, a grande mídia, ela acaba vendendo a violência, vendendo esses programas sim. que a gente tem a tarde toda passando de violência, assalto, porque isso dá dinheiro, porque isso dá consumo. Mas a grande dúvida era, isso dá consumo e dá dinheiro porque existe ou existe porque dá dinheiro? Então, é interessante pensar nisso, né? Porque... A minha opinião, pouco também numa norma, é de que a violência dá dinheiro. Essa transmissão de coisas ruins, etc., que parece que vai na psique. Psicologicamente, tu pode quase interpretar assim, né? Quando tu vê uma coisa bem ruim, tá bom, eu ao menos não sou igual àquele fulano. Então, para não dizer que você é bom, eu sou diferente dele, aquele não presta, logo eu presto. Eu li um livro há muitos anos atrás, eu não lembro agora do autor, que é Espreme que Sai Sangue, que ele faz uma análise psicanalítica sobre essas notícias de violência. E aí também tem isso, bom, ele está morto, mas eu estou vivo, então tu valoriza a tua vida, né? Mas, André, voltando ao comecinho, eu vou dizer, quem quiser... Para tu entender Cuba, eu não estou dizendo que eu entendi Cuba, não. Mas eu passei 33 dias no meio do povo. Ninguém sabia se eu era de um jeito ou outro, andando com eles, meu sapatão.
bermuda, porque é um calor terrível, e falando com Deus e todo mundo que eu podia. Como diz, a regra mais importante da pesquisa é a do mineiro, né? Se fazer de burro para comer milho. Então, se fazer assim de leitão para mamar deitado, né? Mas então tudo você faz e a turma começa a te falar, começa a te falar, começa a te falar. Então as coisas vão se repetindo, repetindo. Aí tu vai tendo uma ideia. Uma das coisas lá muito também que é ter umas feiras. Feiras, tem muita ao redor de Havana, porque lá a terra dá muita verdura, muitas frutas, etc. Então sábados e mesmo durante a semana, Havana é abastecida por cooperativas. Eu não sabia que tinha tanta cooperativa. Então fiz amizade lá com uma presidente de uma cooperativa, uma mulher, até fui visitar. São 20 famílias. E lá eles plantam, tem um trator, né? E o trator dá conta lá do terreno todo. E com esse trator eles trazem as coisas para a cidade. Porque não são todos os que têm transporte. Mas muitos, esses grupos todos aí conseguem já ter o seu meio de transporte. O problema, de novo, era o combustível. O que impede mesmo lá. Então, aí você vê que também há uma política do governo, a gente sabe, eu não pude entrar a fundo nisso, de não deixar faltar comida para a população. E de fato tem comida. Tem quase demais. Arroz, feijão, massa, mas coisas que eu não comia, mas macarrão e o frango importado, mas porco, eles têm muita criação de porco. E leite, também. Muita coisa ligada a leite. Queijo um pouco caro, mas assim, a vacas leiteiras, eles têm grandes assim, não sei bem, eu acho que estão fazendas coletivas, onde eles criam gado. Eu acho que há muita tecnologia na agricultura também, as universidades ajudam essa parte tecnológica. Vou te dizer uma coisa ainda, André, que me surpreendeu. Isso eu digo e gostaria que quem escutasse isso e duvidasse que tentasse ir lá ver. Por acaso, o dia que nós fomos fazer um passeio meio lá perto e visitar toda a orla, etc., e fomos falar lá onde tem na direção de onde é agora um novo porto de Mariel, mas é metade do caminho mandando para lá. Paramos, aqui é a Escola das Américas, Escola de Medicina das Américas. Rapaz, eu não esperava ver, eu nem sabia que existia. Tem lugar para 5.000 alunos. E ela já teve lotada. Atualmente está com 4.000 e poucos alunos. De 64 países diferentes. E são, então, perto de 4.500 alunos lá. De 64 países que vão fazer medicina em Cuba. E tem mais uma, de graça. Isso eu duvidei, não. Aqui é de graça. Só colombiano tinha 400. Porque colombiano lá tem muito. Então eu parava lá, tinha alguns colombianos, e os estudantes, às vezes, fim de semana, vinham lá com eles e faziam lá, beber as cachaças deles junto, né? Tinha 400 estudantes colombianos, era assim, não, metade dos médicos da Colômbia ou mais se formam em Cuba. E deve ter muito brasileiro também, nem quis perguntar. Mas que coisa impressionante, uma escola de medicina das Américas, sustentada pelo governo, 4.500 estudantes. E diz que é uma das melhores do mundo. Os médicos que se formam lá são médicos de todas as especialidades, né? Eu não sei, cara, fiquei pensando, mas um paiseco desses, pobre, dispor de uma coisa dessas. Lá o saber, pelo menos, ainda não está comercializado. Né? Não há corporativismo. Não. E o pior é que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Isso que para mim é meio surpresa. Até vou perguntar para os meus colegas médicos se ouviram falar na Escola de Medicina das Américas. Mas era mais ou menos isso, André. Falamos muito, não sei o que os... Olha, se você um dia quiser, paga a pena ir lá, viu? Só que para ter o visa, tu tem que dizer que vai parar no hotel. Mas se você conseguir, assim, algum parente, coisa assim, então tu chega lá e vai... Mas faz de conta que ninguém saiba quem você é. Veja lá, fica lá, no meio do povo, vendo de fato o que acontece. Fica a dica então, pessoal, de fazer um turismo para Cuba. Estão fazendo propaganda para Cuba.
Não, agora precisa ter coragem, o calor lá é brabo, não tem ar-condicionado, o máximo é ventilador. As praias tem praia para refrescar. Lá onde tem praias e tem hotéis, todos os hotéis são super luxuosos. Aí tu paga o quinhão do que sustenta. Dizem que 30% das receitas de Cuba é turismo. Então tá, pessoal, ficou a dica, fica todos convidados a conhecer esse país da América Latina que tem muita história. Mas e mais, eu acho que é a dimensão psicológica, antropológica, do que é um paiseco que decidiu fazer uma outra experiência, que não uma capitalista, e que está fugindo, por isso eles precisam do controle. Se há muito controle lá, precisa, senão você acaba sucumbindo. As forças... Porque o dinheiro faz tudo. Se tu não controla, tu acaba vítima. E aí tu está corrompido. Porque o dinheiro corrompe. Sabe como que o Papa Francisco chama o dinheiro? Ele copia até de um dos santos padres, parece bem antigos. Mas que o Moscovici fala no livro dele. Diz que o dinheiro é o esterco do diabo. O esterco do diabo. Lembra do Moscovici? No livro dele? Sim. Tem um trecho lá, acho que é do Simmel. Do Simmel. Quando ele fala do dinheiro. Trocas. E ele cita lá quem que... Então tá, pessoal, deixe seus comentários, suas perguntas e na medida do possível a gente pode fazer dar continuidade a seguimento a essas conversas. Se vierem muitas perguntas, a gente faz questão de responder. Então tá, pessoal, tchau.